o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, lendo o passado, lendo essa carta, você consegue considerar que já no primeiro século da era cristã, já das barbas dos apóstolos, o apóstolo Paulo vivo, é dito que havia aqui algumas pessoas que se diziam cristãs, que se diziam, quem sabe, até mesmo apóstolos, que se diziam mestres, que se diziam bispos, ou que fossem evangelistas, pastores ou missionários, que agora estavam perturbando as igrejas da Galácia. Olha só o versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Tudo o que falaremos aqui nesses 4 dias, ou nessas 4 reuniões, é acerca do verdadeiro evangelho e como que esses homens aqui, que já no tempo do apóstolo Paulo, no primeiro século, talvez ali por volta do ano 48, 49 da era cristã, como é que esses homens procuravam perverter o evangelho. Havia homens inimigos do evangelho, homens que saíam de igreja em igreja, de cidade em cidade, persuadindo os cristãos, fazendo-os se desviar do verdadeiro evangelho, levando-os para um outro evangelho. E aqui é muito complicado, porque quando se diz de abandonar o evangelho e largar o evangelho e não querer saber do evangelho, é muito nítido isso. Mas quando alguém chega com um evangelho que parece com o evangelho de Cristo, mas que não é o evangelho de Cristo, um evangelho totalmente pervertido, muitas vezes as pessoas não conseguem discernir se aquele evangelho é verdadeiro ou se é falso. De maneira que esses mesmos inimigos que procuravam perturbar e perverter o evangelho naquele tempo, esses inimigos, eles estão em toda a história. Esses inimigos, eles estão hoje, em pleno século 21. Eles estão na mídia, eles estão nos templos, eles estão em todos os lugares, estão nas livrarias, estão nas rádios, estão aí falando constantemente. E nós precisamos pensar isso, porque é de uma responsabilidade muito grande. Quando você fala acerca do evangelho, eu creio no evangelho. Se eu perguntasse aqui, quantos aqui creem no evangelho? Olha, todos levantariam a mão, eu penso. Até aquele que ainda não anda no evangelho, não, eu acredito no evangelho. Agora eu pergunto para vocês, será que este evangelho que você crê é o evangelho de Jesus Cristo? Ou é um evangelho pervertido? Vejam que não são palavras minhas. Olhe na sua Bíblia, Gálatas capítulo 1, versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O evangelho